Estamos iniciando mais um Raça na TV, um programa que semanalmente traz os temas mais variados da sociedade brasileira com foco na questão racial, uma vez que nós tentamos trazer todas aquelas informações que você já conhece na revista Raça, impressa, que está nas bancas todos os meses, trazendo agora também para a televisão. No programa de hoje vamos falar sobre um tema bastante delicado e que tem tido muitos problemas e aumentado aqui no Brasil, que é a questão da migração. E para isso trouxemos uma especialista nisso, a doutora Cleide. Ela está fazendo mestrado e doutorado sobre relações internacionais com foco nas imigrações. Doutora Cleide, é um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigada, Maurício. Um prazer ter convite. Eu gostaria muito que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho, principalmente sobre a questão da migração dos africanos. A gente sabe que a questão da migração é um problema delicado no Brasil, mas a questão da migração dos africanos e dos haitianos que tem chego na cidade de São Paulo e em todo o Brasil tem sido um problema cada vez mais corrente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, vou trazer um recorte, aproveitando como tema, é um tema que está amplamente sendo discutido no mundo inteiro, né? A migração, ela perpassa por vários continentes, vários países, e a gente tem visto as demandas, né, as violações que vêm acontecendo. Mas em relação à realidade brasileira, nós já temos dentro do nosso recorte histórico situações que já restringem a entrada dos negros, principalmente dos negros africanos aqui no Brasil, né? Tanto que, para demonstrar, colocamos o negro africano, mesmo ele vindo e sendo escravizado, ele não é reconhecido como imigrante. E daí, politicamente, a gente traz, na época do Brasil colônia, a gente já traz o recorte de uma migração que era especificamente europeia, né? Restringindo os africanos, os asiáticos, todas aquelas populações, como você trouxe, com recorte negro. Né? Na realidade, o que a senhora diz e o que acho que é perceptível é que existe também um olhar diferenciado, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando secretário da Igualdade Racial, chegavam muitos relatos de que o africano e o haitiano, ele chegava de uma forma diferenciada, não só no sentido da acolhida, ou no sentido da relação até econômica. Porque, por exemplo, quando você vem algumas pessoas do Oriente Médio, hoje talvez não a sua maioria, né? Mas eles sempre estão trazidos por alguém que já está aqui, que dá um certo abrigo. Eu me lembro que um dos problemas que se tinha muito com relação aos haitianos e sobretudo os africanos, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Mesmo para que as empresas interessadas nessas pessoas, são pessoas altamente qualificadas, porque a gente não pode esquecer, por exemplo, quando o haitiano chega para cá, ele já vem falando francês, né? Dependendo da formação, ele também fala o inglês e ele vai aprender o português, né? Mas, por exemplo, eu percebia que as empresas tinham dificuldade porque muitas vezes eles estavam morando em abrigos. E era uma coisa simples, né? Por exemplo, na admissão, a pessoa tinha que colocar o seu endereço, porque a pessoa, quando emprega alguém, ela precisa que tenha um endereço, porque se acontece alguma coisa com aquela pessoa na empresa, ela tem que avisar alguém da família. Então, se um migrante, né, e aí é muito simples entender isso, se o migrante vem do Oriente Médio, de qualquer outra, ou da Europa, ele vem estar na casa de um parente, ele tem um endereço para dar. Se ele está num abrigo, o endereço é o abrigo, né? Aí eu me lembro que um empresário até falou: Estana, como é que a gente liga se a pessoa passar mal para alguém da família, para um abrigo, né? Então era uma coisa muito simples que a legislação poderia facilitar. Se o rapaz é um migrante, se ele está chegando, se ele é um refugiado, é óbvio que ele ainda não está totalmente estruturado. Então, casos como esses, que eu me lembro que me chamou muita atenção quando era secretário, deve ser corrente nessa. Eu queria que você me falasse de problemas assim, de legislação que é simples, mas que dificulta muito a questão dos imigrantes na cidade de São Paulo e no Brasil. Como eu trouxe anteriormente, né, o Brasil ele teve reformas migratórias e sempre privilegiando determinada etnia que nós bem já reconhecemos em relação à nossa formação, né, enquanto povo brasileiro, sempre direcionando
para esses imigrantes europeus, né? Ou imigrantes brancos, né? A nossa legislação, que ela também, o Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado agora em meados de maio, e hoje nós temos já temos uma legislação mais humanitária, que traz um acolhimento em relação a essa questão migratória. A anterior não, ela trazia desde restrições e não acolhimento em relação à migração, porque ela foi realmente formulada num período da ditadura, né? E com o acolhimento, como trouxe realmente, era só voltado para essa questão desses imigrantes não negros. Hoje não. Hoje tem uma outra postura, traz uma nova paradigma, porque antes se falava estrangeiro, hoje já fala migração, né? Não se utiliza mais, nós que somos ativistas de direitos humanos, e aí a própria legislação já traz uma outra denominação, fala sobre imigração. E o migrante hoje, ele vem, quando ele entra no território brasileiro, ele já é reconhecido como um sujeito de direitos, né? Então ele já tem, claro, ainda de uma forma muito mitigada, ele já tem direitos em relação à cidadania, né? E esses direitos de cidadania também passam para essa questão de acolhimento, que não existia. A legislação, ela traz também formulação e implementação de políticas voltadas para essa imigração, principalmente a imigração que vem de situação vulnerável, né? Como você reportou, a imigração que vinha, que não negra, ela já vinha sustentada porque existiam coletivos, organizações, ou mesmo familiares, ou mesmo os grupos, comunidades de diásporas que acolhiam essas comunidades, muito diferente em relação quando se fala da diáspora africana, né? Porque nós já temos um problema, né, em relação à identidade brasileira, né? O brasileiro, na sua grande maioria, que a gente sabe, tem essa questão do racismo, da discriminação, como já foi falado por outros especialistas, a questão de não reconhecimento, não pertencimento de uma cultura que é afro-brasileira, né? Que tem raízes no continente africano. Então, essa nova legislação, ela traz, e não traz diferenciação, ela tem que ser acolhida. O migrante tem que ser acolhido, ele passa a ter direitos dentro da comunidade. Eu acho que também, doutora Cleide, a gente precisa entender hoje, né, e eu acho que é importante que os nossos telespectadores entendam do histórico brasileiro. Primeiro que o Brasil ele é quase que um país que foi colonizado, né? Acho que a gente tem que mudar, inclusive, a forma com que se fala da colonização e a forma que a gente aprendeu e tem repassado a colonização no Brasil. Primeiro a gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500, quando na realidade já moravam pessoas aqui, sim, que eram os indígenas, né? Então o Brasil não foi descoberto, né? Os indígenas usam um termo que eu acho que é até muito forte, né? Alguns caciques que eu conheci, eles falam, não, o Brasil foi invadido em 1500 porque nós já estávamos aqui. Depois você tem todo um tráfico negreiro, que ficou durante quase 400 anos trazendo pessoas escravizadas para cá, e você tem, já tinha um europeu aqui, mas você tem uma mudança ali na virada do século XIX para o século XX de foco, né? A gente não pode esquecer que havia documentos, e tem documentos hoje que comprovam que havia um projeto no Brasil de embranquecimento. Sim. Né? Não era só um projeto brasileiro, parece que era também argentino, de outros países e tal. Parece que outros países quase que conseguiram, como a Argentina, mas o Brasil não conseguiu. Que era o de trazer imigrantes da Europa para cá, terminar com o tráfico, e muitas vezes houve o financiamento da vinda desses europeus e o financiamento também de levar esses africanos para cá. Muita gente não sabe, então muitos ex-escravizados e libertos voltaram até para o Benin, né? Sim. Tem cidades lá que falam português. Então havia uma política de embranquecimento no Brasil. E quando você chega nesse século XXI, o que eu posso perceber, e
quem conhece, enfim, a Europa, os Estados Unidos, enfim, alguns outros países, a gente lembra que o Brasil nem parece um país de imigrantes, porque a gente a gente não recebe tantos, sejam refugiados ou imigrantes, como, por exemplo, a Alemanha, Itália, e a Europa, e mesmo as grandes cidades americanas. O que eu pergunto é o seguinte: esse não, entre aspas, problema que nós não temos de Deus, também não dificultou e não retardou uma legislação que pudesse estar mais alinhada a esse momento que a gente vive hoje no planeta? Então, juridicamente, como eu expus, nós temos legislações restritivas, né? Na era de Getúlio Vargas, você tem decretos-leis que falam realmente sobre a questão de embranquecimento. Tem decretos, resoluções e legislações ordinárias falando sobre a restrição da entrada de africanos, né? Eu vou falar nesse momento só de africanos, mas que falava que não poderia estar entrando africanos e asiáticos. E a legislação, o último Estatuto do Estrangeiro, né, a Lei 6.815, ela realmente também restringia totalmente essa questão de entrada dessa diversidade de imigrantes que a gente tem. E as legislações brasileiras, o sistema legal brasileiro, ele não proporcionava o acolhimento, quer que seja, de um refugiado oriundo do continente africano, né? Levou muito em pauta os outros refugiados, mas não teve essa acolhida realmente dos refugiados africanos. A gente tem, hoje está discutindo sobre a questão dos congoleses, né, que é uma situação muito crítica no continente africano, que foi também encaminhado para outros países, outros continentes. Claro, o continente europeu está mais próximo de África, então claro que ele vai receber uma demanda bem maior de migrantes em situação de vulnerabilidades sociais, criminais, políticas, né? Fica muito mais fácil o deslocamento desses imigrantes que têm uma situação crítica em suas nações, em seus países, do que vindo para o Brasil. Mas o Brasil, ele é signatário de alguns tratados internacionais, e ele tem que estar recebendo e tem que estar acolhendo. Nós temos o caso quando houve o terremoto do Haiti, que nós tivemos uma entrada no primeiro momento de 1.200 haitianos, e em seguida a gente teve esse número cresceu, né? Dados oficiais falam da entrada de 40 a 45 mil haitianos. Hoje nós temos também, em relação aos refugiados, oriundos de todos os países, e que o segundo país que mais entra são os angolanos, né? Que fazem fronteira com o Congo, né? E muitos entram como se fossem angolanos e congoleses, que se reporta um número muito grande, está muito evidente. E o Brasil, ele teve que mudar a sua cultura jurídica em relação a essa questão de imigração, porque o mundo inteiro mudou, né? E quando ele muda, ele também é pressionado a estar recepcionando os imigrantes sem fazer distinção, porque as legislações, como eu disse outrora, eram legislações restritivas, né? Tanto que o tema do meu trabalho, da minha defesa de doutorado, é justamente falar sobre a questão do que o sistema legal brasileiro ele se coloca em relação a essa nova realidade que é a migração e deslocamento de pessoas. Qual o maior problema? Bom, antes de passar para a pergunta que eu quero fazer, eu acho que a gente, quando fala aqui, é muito importante que os nossos telespectadores entendam, quando a gente cria esse foco, né, da migração, principalmente dos países africanos, tem dois motivos, né? Primeiro, que a gente percebe que são os africanos e haitianos, né, que a gente tem que falar também dos haitianos que têm entrado muito no país, e os haitianos não estão no continente africano, estão ali na América Central, no Caribe, e a gente percebe que há uma visão diferenciada para esses imigrantes. Agora, existe um problema
que eu também considero tão grave quanto, é que o Brasil esquece que nós temos uma dívida histórica com os negros e com os escravizados. Né? Porque eu sempre coloco isso nas palestras que faço, é que se você colocar que o Brasil levou 5 dias para ser construído, 4 dias foram construídos única e exclusivamente com a mão de obra dos escravizados, que vieram do continente africano. Então nós temos uma dívida muito grande com aquele continente. Né? Eu acho que é por isso que nós queremos e ainda voltar a apertar nesse assunto, porque a gente sabe que também é essas pessoas que têm mais problemas aqui no Brasil. Eu queria que a senhora me falasse qual o maior problema, ou talvez quais são os maiores problemas quando o imigrante, sobretudo da África, chega aqui, ele recebe. Além, é claro, da discriminação, que acho que é a dupla discriminação, não sei nem se existe esse termo com relação aos imigrantes. Eles são discriminados porque são imigrantes, os imigrantes são discriminados no Brasil, sejam eles do Oriente Médio, sejam eles de qualquer local, as pessoas olham com um olhar diferenciado, esquecendo que nós somos um país de imigrantes, né? Essas pessoas que discriminam esquecem que o avô veio não sei de onde, veio da Itália, veio da Alemanha, veio de qualquer outro local e que muitas vezes discriminam, e se esquece também da dívida que a gente tem com essas pessoas, né? Com essas pessoas negras. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre qual é o maior problema que quando esse imigrante chega aqui no Brasil, ele recebe. O maior problema, como você bem trouxe, é a questão da discriminação. E a discriminação, o imigrante africano, ele perpassa também pela questão do racismo, né? Sem falar sobre a questão, né, a questão religiosa. Eles têm toda uma religiosidade bem típica, né, bem própria, né, também. Tem a questão também da língua, né, que isso dificulta, porque muitos dos migrantes que vêm para o Brasil, eles têm a dificuldade de se comunicar. Porque nem todos os países africanos, nem todas as regiões dos países africanos falam as línguas que a gente conhece, né, que são as línguas majoritárias, o inglês, o francês, o inglês. Né? Nós temos a região, tem regiões da África, principalmente, que eu conheço bem, a região do norte da África, você tem 4 línguas, 400 idiomas mães. Né? Então você imagina, um migrante que chega no Brasil, que tem um recorte falando um idioma, e não é um idioma que vai ser de acesso, mesmo porque também, assim, na questão de acolhimento, nós temos uma grande dificuldade enquanto brasileiros, né? Porque o acolhimento, nem todos os brasileiros dominam o francês, dominam o inglês, né? Dominam as outras línguas, ou falando dos outros imigrantes, eles não têm esse domínio. Então já tem uma outra dificuldade, né? Tem a questão também da xenofobia. A xenofobia o não reconhecimento do outro, da cultura do outro, é o estranhamento do brasileiro em relação ao outro que chega de outro país. Eu gostaria de deixar bem claro que migrar é um direito inerente a qualquer pessoa, né? E nós enquanto cidadãos brasileiros, a gente não reconhece esse direito. E também não tem a questão também do governo, a preocupação de fazer trabalho de divulgação, de orientação, de demonstração. Nós somos um país de diversidade cultural, mas que não nos conhecemos, nós não conhecemos as nossas origens, principalmente as nossas origens naturais, que são os indígenas, né? A cultura indígena, e nem as nossas culturas que vieram posteriormente, principalmente do continente africano. Então, a maior dificuldade realmente é do migrante africano, quando ele chega no Brasil, de ele ser acolhido, né, na sua integralidade. Qualquer outro imigrante, ele tem facilidades de acolhimento em relação à documentação, em relação à questão de língua, à questão de cultura, enquanto com o migrante africano, ele já tem a dificuldade de ser acolhido, porque nós somos um país racista, né? E claro, quando ele chega, é um negro, né? Estrangeiro, desculpa, um negro migrante,
né? Um negro diferenciado que vem muitas vezes bem qualificado, né? Falando 2, 3, 4 idiomas, né? Mas que não tem acesso E mal, em razão e mal aproveitado. é Né? mal aproveitado. O Brasil talvez algumas empresas até, eu volto a dizer que esse setor de empresas é um setor que está atento a isso, até está olhando esse imigrante como um profissional diferenciado, mas nem todas as empresas. Queria que a senhora falasse uma coisa também, doutora Cleice, que também me chama a atenção. Nós já discutimos isso aqui no Raça na TV, mas eu queria explanar um pouco, porque os imigrantes que eu tenho mais relação, que eu conheço, que eu tenho um pouco de história, eu percebo também que eles são, nem sempre, principalmente vindo ali da África Central, do leste africano, nem sempre são de religiões cristãs, né? Eles, em sua maioria, são muçulmanos. E aí você tem também, talvez, uma tripla discriminação, né, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser imigrante e pelo fato de proferir uma outra religião que não seja as religiões predominantemente no Brasil, que são as religiões cristãs. Há também problemas de intolerância religiosa com relação a esses imigrantes? Sim. Há 2 anos atrás nós tivemos uma mudança em relação dos projetos internacionais, né, o campeonato, a Copa e a Olimpíada, foi reformulada a lei de terrorismo. E justamente os primeiros migrantes que foram atacados foram os muçulmanos oriundos do continente africano, né? Nós tivemos problemas em relação sérios nas mesquitas. Hoje nós temos 4 mesquitas que são voltadas por essa diversidade migratória, né? Por essa diáspora africana hoje aqui no Brasil. Uma delas eu auxiliei até na sua fundação e constituição, né? Nós tivemos episódios de que teve o acesso, né, da segurança policial dentro em uma dos cultos, né, e sendo que qualquer religião ela tem os seus preparativos, ela tem o seu espaço sagrado. E foi invadido esse espaço sagrado e foi uma situação assim muito constrangedora. Tivemos também uma situação bem emblemática em razão da aprovação da lei migratória atual, né, 13.445, em que uma das manifestações na Paulista justamente atingiram, não era um migrante negro, africano, mas era um migrante muçulmano que foi atacado, foi discriminado, foi violentado em relação aos seus direitos. E assim, como aqui no Brasil sempre a vítima é culpada em relação à própria discriminação, quem foi para a cadeia foi justamente o muçulmano, foi o migrante muçulmano, justamente por essa questão da religiosidade, né? Trazer essa diferença em relação à questão da religiosidade. Sim, ela constitui intolerância e é um recorte e está avançando muito, porque é um problema não só do Brasil, mas é um problema mundial, está se discutindo muito, né? Nós temos até um outro termo que se chama islamofobia. Doutora Cleide, estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje o programa é fantástico, porque eu acho que a gente consegue entender o tamanho e a dimensão e também os avanços. A senhora me deu informações aqui que me deixa mais tranquilo com relação. Eu achava que a legislação brasileira, mas é recente, né? Essa Sim, atualização. muito recente. Porque eu me lembro das pessoas reclamarem muito, o Brasil não estava preparado para atender e receber esses imigrantes. Mas eu queria que a senhora desse uma última... o que é que qual é o olhar, qual é a diferença, o que pode apoiar o nosso telespectador quando se perceber, e hoje nós não temos, o que eu digo,
o Brasil está se tornando cada vez mais um país que está recebendo muitos imigrantes. E eles estão nas periferias, eles estão no centro da cidade, eles estão em todos os locais. Como é que as pessoas deveriam interagir ou entender, ou o que elas deveriam fazer para receber? E não esquecer que elas também, acho que aqui nesse país, tirando os indígenas, todos nós viemos de algum lugar que não era daqui desse país. Como é que elas poderiam fazer? Então, em primeiro lugar, trazendo que o mundo está se modificando, né? E o Brasil também está se modificando em relação a vários assuntos. E o assunto migratório também ele teve um grande avanço, como bem foi dito. São Paulo ele foi vanguardista em relação a algumas políticas e hoje é uma obrigação do Estado brasileiro em relação à temática migratória, né? É uma grande oportunidade para nós brasileiros termos e aprendermos com a migração, principalmente com a imigração africana, né? Eu simplesmente trabalhei com a migração africana e hoje eu vejo que assim eu tive grandes ganhos em relação, né, estar próximo deles e entender essa minha ancestralidade que está aqui. Então assim é a oportunidade de todos estarem aproveitando esse momento diferenciado. O Raça na TV fica por aqui. Eu queria muito agradecer a presença da doutora Cleide e dizer que o nosso programa e a revista Raça, que está nas bancas todos os meses, está aberta para esse tema e outros temas mais. Muito obrigado.